Boa noite, você já está no Papo Certo. O nosso programa trata de temas relacionados à gestão, empreendedorismo e economia. Você pode nos assistir aqui no RS Play, canal 524 da sua Claro TV. Também pode nos acompanhar no YouTube, rever, assistir todos os vídeos, compartilhar e também nos seguir lá nas redes sociais no papocerto.com.br. E hoje trataremos do tema de estruturação de negócios e patrimônio. Já já eu apresento a nossa convidada especialista de hoje. Fiquem conosco. Para tratar do tema de estruturação de negócios e patrimônio, estamos recebendo hoje a convidada, a doutora Bianca Beck-Kunz, advogada, fundadora da Advogados Beck e especialista em direito societário, M&A e planejamento patrimonial. Ela ajuda empresas e empresários a estruturarem os seus negócios para que durem por gerações. Boa noite, doutora. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Excelente. Eu tenho certeza que nós teremos aqui excelentes informações trazidas pela doutora Bianca. Doutora Bianca, então, direto ao que interessa, e para quem está em casa nos assistindo. Doutora, o que significa na prática estruturar o negócio para as próximas gerações? Essa é uma pergunta interessantíssima. Estruturar o negócio para as próximas gerações é pensar o negócio além do seu fundador. Porque o fundador, ele atua, trabalha, desenvolve uma ideia, forma uma equipe, mas ele precisa pensar em quem vai tomar as decisões quando ele não estiver ali. Quem vai gerir o negócio quando essa pessoa que idealizou todo o negócio um dia se afastar ou desacelerar. Então, é pensar o negócio do ponto de vista de patrimônio, é como eu vou organizar a transmissão desse patrimônio para as próximas gerações, organizar a gestão, a tomada de decisão, a governança e também preparar a família para ser uma família acionista e uma família gestora de um negócio. Então, transmitir, preparar uma empresa para as próximas gerações requer não só pensar no negócio, mas pensar patrimônio, gestão, liderança, formação de líderes e preparar a família para tudo, para o que vem, né? Não é necessariamente a família não vai ser atuante no negócio, mas ela necessariamente vai ser acionista. E para isso ela também precisa estar preparada. Conhecer as regras de governança, conhecer como liderar o negócio. Então, parte por olhar por todas essas frentes. Excelente. Doutora Bianca, por que, infelizmente, estatisticamente, empresas familiares têm uma dificuldade de superar a segunda e entrar na terceira geração? Superar a segunda geração, entrar na terceira, é uma grande dificuldade. Eu vivo isso com alguns clientes que estão fazendo essa transmissão, tanto de patrimônio como de gestão. Normalmente a terceira geração ela já nasceu num berço muito diferente que a segunda geração. Então, a segunda geração estava próxima do fundador, viu a empresa nascer e crescer, viu a dedicação do seu pai criando o negócio e estava mais próximo. A terceira geração ela já está muito distante, ela já tem outra relação com a empresa e outros padrões. Então, e manter a família engajada, preocupada com o negócio é um desafio. Então, a segunda geração ela tem a necessidade de preparar muito bem a gestão e as lideranças e a governança corporativa. Entender que, eventualmente, a família não precisa realmente estar no negócio. Então, profissionalizar o conselho de administração, profissionalizar a tomada de decisão, a contabilidade, o acesso à informação para que a terceira geração, eventualmente, atue como um acionista preparado para gerir o negócio. Mas eu acho que a principal questão, então, da transferência para a terceira geração é que realmente ela está mais distante lá da origem,
Normalmente o berço é um pouco diferente, ela não está tão vinculada ao negócio. E tem um desafio importante da segunda geração, trazer essas pessoas para dentro e preparar elas, né, para serem acionistas ou até gestoras do negócio. Excelente. Doutora Bianca, qual a diferença entre ter uma holding e ter os bens, o patrimônio, na pessoa física? Ter uma holding significa organizar o patrimônio. Ao invés de eu ter imóvel em várias cidades ou em vários estados, eu tenho cotas de uma única empresa e dentro dela eu administro os meus bens. Então, fazer a sucessão numa holding é muito mais simples, porque ao invés de os herdeiros ficarem em condomínio nos imóveis, para fazer a venda do imóvel, eu preciso que todos concordem, todos assinem. Numa holding já é bastante diferente. Eu tenho a assinatura do administrador, que responde ali pela holding. Eu posso ter quórums de tomada de decisão dentro da holding. Eventualmente, não preciso que todos os acionistas concordem, mas apenas a maioria. Eu elejo uma pessoa para administrar aquele patrimônio, para pagar o IPTU, pagar o condomínio. Eu não preciso que todos os proprietários efetivamente contribuam com aquele pagamento. Então, a organização do patrimônio dentro de uma holding, em muitos casos, traz uma eficiência tributária, porque o impacto numa receita de aluguel, numa venda, muitas vezes é menor na empresa do que na pessoa física e facilita bastante a sucessão, porque ao invés de fazer uma sucessão de vários bens, eu estou fazendo a sucessão de cotas de uma empresa e eu também me beneficio da possibilidade de usar o direito societário a meu favor. Eu posso, através de um acordo de acionistas, de um contrato social bem feito, combinar as regras de relacionamento desses sócios, do que tratar tão somente lá das regras de um condomínio em que os herdeiros ali vão ser condôminos daqueles bens. Excelente, muito obrigado pelos esclarecimentos. Holding familiar é um tema muito do momento, Muito. e holding patrimonial, exatamente, ela ajuda muito nessa gestão. Doutora, falando do direito societário, quais os erros mais comuns, né, que os empreendedores cometem ao redigir o seu contrato social? O erro mais comum a redigir o contrato social é entender que o contrato social é uma burocracia. Aí eu preciso de um contrato para constituir a minha empresa e não entender o impacto que o que está escrito no documento tem no dia a dia da empresa e da relação dos sócios. Então, não pensar, caso um sócio queira se retirar, qual é a regra? Ela vai estar lá no contrato social. Se um sócio falecer, o que acontece? A regra está no contrato social. Para eu vender as cotas da minha empresa, como funciona? Eu posso vender para qualquer um? No contrato social, o contrato social vai dispor sobre isso. Então, acho que o principal erro é não refletir, não entender o impacto que um contrato social efetivamente tem e deixar que, muitas vezes, advogados e contadores tomem decisões sem se aprofundar no real impacto que cada previsão do contrato social tem no dia a dia dos sócios. Muito bem. E, doutora, o que é um acordo de sócios e por que ele é tão importante no dia a dia da empresa? O contrato social, na verdade, o acordo de sócios, ele é uma combinação particular. O contrato social, por exemplo, ele é registrado na junta comercial, qualquer pessoa pode ter acesso ao contrato, então ele tem previsões, regras que valem para os sócios, mas que valem também para terceiros. Já o acordo de sócios são combinações só entre os sócios. A gente pode combinar se os nossos filhos podem entrar na operação da empresa, se a gente precisa trabalhar ou não efetivamente na empresa, qual vai ser o nosso papel. Mesmo que a gente tenha um sócio seja majoritário, o outro seja minoritário, será que o sócio majoritário toma todas as decisões sozinho ou ele precisa, para algumas matérias, que o sócio minoritário também aprove? Então, no acordo de sócios, eu tenho liberdade para regrar a relação. E não fazer uso dessa disposição de um acordo de sócios, os sócios perdem muito, porque eles deixam para a lei decidir o que eventualmente eles poderiam ter liberdade. Então, dedicar um tempo a construir um acordo de sócios com aquelas combinações que estão só no fio do bigode, Sim. Vale muito a pena, porque no momento do desalinhamento, a gente vai para onde? A gente vai para a lei e para a regra do acordo e não para o fio do bigode. Então,
a lei prevê, nos dispõe esse recurso que vale muito a pena ser utilizado. Excelente, doutora. Doutora, planejamento patrimonial é apenas para milionários ou grandes negócios ou também servem para os pequenos empresários e pequenos negócios? Planejamento patrimonial serve para os pequenos empresários também. É claro que os bilionários precisam olhar, mas hoje a carga tributária ela impacta demais nas operações e na conservação do patrimônio. Então, a gente precisa analisar se eu estou adotando a melhor estrutura tributária, a melhor estrutura societária, com a tributação sobre as altas rendas, em que os dividendos passam a compor uma receita tributável. Eu preciso olhar se realmente eu estou organizado da melhor maneira. Os empresários, os empreendedores, eles investem tanta energia, tanto tempo para performar bem os seus negócios, para conseguir as melhores margens, a melhor eficiência. Não dá para deixar dinheiro em cima da mesa do ponto de vista tributário. Então, a gente realmente precisa pensar o planejamento patrimonial como uma estratégia que todos devem adotar e se preocupar com o tema, principalmente agora com reforma tributária, tributação de dividendos. Nós temos muitas novidades que realmente, e uma coisa importante também é que o planejamento patrimonial ele não é estanque. Eu já constituí a minha holding, eu já estou com isso resolvido. Com a reforma tributária, novas tributações, os planejamentos eles são vivos, eles são constantes. A gente precisa olhar para as estruturas e ver se elas ainda fazem sentido com as novas regras. Muito bem, doutora. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu sei a resposta, mas eu acredito que os empreendedores que estão nos assistindo aqui, eles têm essa dúvida. O custo-benefício de fazer um planejamento patrimonial, planejamento sucessório. Muitos pequenos empreendedores, eles deixam para um segundo momento, até para força da lei definir o que vai acontecer, com esse receio de que se tenha um custo muito elevado de um acordo de sócios, por exemplo, uma revisão do contrato social. A senhora pode trazer sua opinião sobre isso? O investimento num planejamento, num acordo de sócios, é evitar uma briga, evitar um desgaste, evitar um custo, muitas vezes desnecessário. Então, é claro, tem um investimento inicial, mas que, via de regra, ele é muito menor do que os empresários efetivamente imaginam, mas ele é um investimento para evitar um desgaste muito maior e custos elevados. Quando a gente fala de investir num acordo de sócios, é para evitar um litígio, evitar que as pessoas não conheçam as regras e que a empresa sangre muito mais com uma disputa societária. Planejamento sucessório, eu consigo adotar estratégias que podem minimizar o impacto do ITCMD, o custo de um inventário e, principalmente, criar um ambiente de diálogo em que o patriarca, a matriarca possam conversar ali com os seus herdeiros e combinar essas regras. Porque quando a sucessão ela acontece só lá no óbito, eu não tenho essa possibilidade de diálogo, eu necessariamente passo por um inventário que é um custo elevado, ITCMD eu também não tenho alternativas, e às vezes o patrimônio ser dividido somente em partes iguais pode não ser a melhor estratégia, principalmente quando a gente fala de empresas familiares, e principalmente quando a gente tem filhos que atuam no negócio, filhos que não atuam. Então, deixar isso para ser resolvido futuramente... é muito mais caro. Muito mais caro. Exatamente. Esse é o meu entendimento também, que planejar agora e ter um investimento em uma consultoria contábil, jurídica, enfim, especializada neste tema, é muito, muito mais econômico do que deixar para estourar este problema lá no futuro. Com certeza. Doutora Bianca Beck, como evitar que uma empresa familiar, com as suas divergências e brigas, possam afetar ou até mesmo destruir o futuro de uma empresa? Evitar brigas que vão impactar na operação da empresa, a gente tem vários mecanismos. Um deles é a própria holding de participações. Eu concentrar dentro de uma holding disputas familiares, discussões de herança, protege o empreendimento, a empresa operacional. Então, segregar, criar holdings para que os sócios
planejem dentro das suas holdings, a sua sucessão, eventuais conflitos, separações, é uma maneira de proteger a empresa operacional. De novo, né, sem querer ser insistente, mas acordo de sócios, regras de governança. Qual o papel de cada sócio na tomada de decisão? Como os sócios vão eleger ali os membros da administração? Quem administra? Muitas vezes tem um conselho consultivo, um conselho de administração, é uma saída maravilhosa para os conflitos, porque eu delego para profissionais capacitados e experientes na gestão do meu negócio, e eles me reportam, prestam informações, mas eu, como acionista, não estou ali no dia a dia da tomada de decisão. Então, também a profissionalização da gestão, né, da diretoria, constituição de um conselho, são mecanismos que protegem a empresa operacional. Eu trago a minha experiência que isso não se aplica apenas a grandes empresas. Pequenas empresas com faturamento modesto, mas que são o sustento da família. Uhum. A gente está falando aqui de toda uma comunidade que envolve a família, mas também ali toda a equipe desta empresa, toda uma cadeia de fornecedores. A gente está falando de um tema bem sensível e que ter realmente esse planejamento é muito necessário para garantir essa perenidade. Muito necessário. Até trazendo um exemplo, é tão comum sociedade 50-50, em que é o equilíbrio mais fácil no início do negócio. E mais difícil O mais depois. difícil depois. Então, assim, entender realmente quanto cada sócio vai aportar de recurso, quanto cada um tem, e assim, até a situação financeira de cada sócio importa. Porque se eu tenho um sócio que depende mais financeiramente da empresa, ele vai querer dividendos mais elevados, enquanto o outro está olhando mais para o crescimento da empresa. Então, por isso, de novo, que o acordo é tão importante, porque ele vai forçar a que a gente tenha discussões antes delas acontecerem. Então, eu vou falar, quanto tu entende aqui que do lucro precisa ser distribuído? Sim. A gente vai rapar o tacho todo mês ou não? A gente vai ter uma reserva porque a gente está olhando para o crescimento da empresa? Então, estou vivendo um cenário agora de uma sociedade 50-50 em que a empresa está precisando de um aporte de capital, um sócio tem condições de aportar o recurso, o outro não, e a empresa está travada, porque o sócio que não tem condições também não quer que o outro aporte, para não perder o seu percentual de participação. Aí vão se alavancar no mercado, provavelmente. Mas também não conseguem, porque também a situação financeira da empresa não permite, não está nem permitindo uma linha de crédito terceiro. Então, a gente, nesse caso, eles ainda vão precisar de uma intervenção judicial para salvar a empresa. Que loucura. Uhum. E eu acho que este tema que eu trarei agora tem a ver com este cenário. Uhum. Doutora Bianca, falando sobre M&A, ou fusões e aquisições, qual é o momento do empresário vender ou ceder a sua participação na empresa? Acho que depende do ponto de vista. Se a gente for pensar do ponto de vista para ter o melhor valuation, é quando a empresa está crescendo rapidamente, já está com seus custos ali estabilizados. Então, o melhor momento é quando eu estou ali com um EBITDA né, um EBITDA forte, quando eu realmente consigo mostrar para o meu investidor que eu tenho um plano de crescimento agressivo e que se ele injetar um caixa ou com uma gestão um pouco diferente, a minha empresa vai performar e performar muito. Então, quando eu construo um plano de negócios que para de pé com o que eu já realizei, é o melhor momento para ir ao mercado. Certo. Mas não necessariamente isso acontece com todas as empresas. Então, pode ser que eu precise procurar um M&A porque eu não tenho sucessor. Sim, né? muito então, comum. Muito comum. Então, qual é o melhor momento para isso? O momento que eu ainda tenho um gás para trabalhar, mas eu já estou vendo ali na frente que eu não quero mais. Então, eu vou conseguir, porque é muito comum um comprador pedir para que o fundador ele fique na empresa uns 2-3 anos, que ele faça toda uma transição cuidadosa. Então, nesse caso, quando eu enxergo que eu não tenho sucessor, o melhor é, enquanto eu ainda tenho energia para ficar mais uns 4-5 anos no negócio, então eu organizo a casa, saio ao mercado, ainda tenho um tempo de fazer essa transição, sem ter pressa. Então, acho que depende do motivador, a gente tem momentos diferentes, mas independente disso é importante que a casa esteja organizada, que os números contábeis estejam adequados, né, os demonstrativos financeiros, os contratos assinados. Muito bem. Então, neste tema do M&A, tem um item que é muito relevante, que é a due diligence.
Sim. que assusta muito alguns empresários. Por que isso acontece? A due diligence, ela é um procedimento em que o comprador contrata auditores, profissionais especializados para olhar os números da empresa, os contratos, para realmente verificar se tem um esqueleto escondido no armário. E muitas vezes o empresário que está ali no dia a dia do negócio, nem ele tem muita certeza de como está o negócio dele, né? Então é um momento que ele fica apreensivo de fornecer muita informação, fornecer os dados e ter até surpresas com o seu próprio negócio. Mas, na verdade, na minha visão, o empresário deveria ver a due diligence como uma oportunidade de melhorar os seus processos, de ter um outro olhar sobre algumas decisões tributárias e estratégicas. A due diligence, ela... Normalmente não se faz preventiva. Não. Poderia? Deveria. Periodicamente avaliar, porque isso acontece em todos os negócios, acontece no meu também. Muitas combinações, contratações, até são verbais. Na due diligence, tu precisa apresentar todos os contratos. Então, aquelas combinações verbais, parcerias verbais, né? Algumas combinações, a due diligence é um momento de, vamos formalizar trazer à tudo. tona tudo isso. Exato. Tirar debaixo do tapete e formalizar. Então, fazer due diligence prévias, né? Para quem está pensando no M&A, essa é uma primeira medida. Deixa eu ver o que uma auditoria pede, deixa eu entender um checklist, deixa eu ver se eu cumpro todos esses requisitos, se as minhas certidões negativas estão em dia, se os meus contratos com clientes estratégicos estão vigendo, isso é bem comum, o contrato não está mais vigendo, eu continuo prestando serviço, ele continua pagando, isso não é um problema. Na due diligence isso para a empresa que está sendo avaliada, mas Exato. Também para o investidor, eu vejo que muito necessário, porque estará investindo ali, muitas vezes, o patrimônio de uma vida inteira na aquisição de um negócio ou parte desse negócio. Nós, da Fortes, fazemos essa validação desses contratos através da due diligence. Então, tivemos alguns casos que sim, ok, perfeito, estava adequado, inclusive no nosso relatório validamos e até trouxemos pontos bem positivos, é bem comum acontecer, mas também aconteceu já de alguns negócios não irem adiante. E é exatamente aí o papel de proteger o investidor, né? Então, nesse momento ali da avaliação, o parque de máquinas e equipamentos estava muito depreciado, muito diferente do registro contábil, muito diferente. Então, já estava defasado e aquilo ali, de fato, não parava em pé. Perfeito. É um negócio em que o nosso cliente, ele economizou muitos milhões de reais. Infelizmente, o negócio não foi adiante. Lamentamos para quem estava querendo vender, mas o número não refletia a realidade. Sim. E por que a due diligence é tão importante, né? Nesse teu ponto, vocês avaliaram o ativo da empresa, para ver se ela efetivamente valia... Mas também contratos e certidões. Exato, porque assim, o passivo, ele é da empresa. Então, o comprador, ele se responsabiliza por aquele passivo, né? Ele vai ter que honrar aquelas obrigações e compromissos. No contrato, muitas vezes, a gente estabelece regras de que o vendedor se responsabiliza, mas perante o fisco, perante o funcionário, o novo comprador passa a ser o responsável pelo pagamento. Sim. Então, a auditoria ela é um ponto fundamental de qualquer operação de M&A do ponto de vista do comprador, para ele saber onde ele está colocando o dinheiro e onde ele está se metendo, né? Exatamente. Bom, vamos tratar de um outro tema bem sensível, que é muito atual, que foi essa reforma, não é, na parte tributária, no que atinge o imposto sobre transferências, doações, que é o ITCMD. Como é que a senhora vê esse impacto, né, da reforma nessa questão de heranças e sucessões? A reforma tributária, no que se refere ao ITCMD, ela mudou algumas regras, mas principalmente a metodologia de avaliação, em especial de empresas. Alguns estados, eles permitiam que o ITCMD fosse calculado com base no valor patrimonial da empresa. Então, se a minha empresa é uma holding patrimonial e o imóvel está contabilizado por um valor baixinho, eu pagaria o ITCMD considerando esse valor patrimonial. Sim.
A nova regra estabelece a necessidade de avaliação de todos os bens. Então, eu vou reavaliar o valor dos ativos a valor de mercado. E as empresas operacionais, a lei estabelece a necessidade de avaliar o fundo de comércio, perdão, ou adotar a metodologia de fluxo de caixa descontado, que é uma complexidade gigantesca. Sim. Tu estabelecer um valor para o futuro, considerando que tu quer doar as cotas da empresa que vale hoje. Então, acho que a gente vai ter várias discussões sobre essas metodologias de avaliação. Mas a reforma tributária, ela vai aumentar o ITCMD, não porque ela está aumentando as alíquotas, mas porque ela vai aumentar a base de cálculo, em especial das empresas. Doutora, é possível fazer uma sucessão, aqui falando empresarial, né, sem perder o controle e o comando da empresa? Sim, é possível fazer a sucessão sem perder o controle. Existem mecanismos na legislação que permitem que a gente transfira a propriedade e se reserve o usufruto, mantendo a tomada de decisão, participando das reuniões de sócios e votando com aquelas cotas ou ações, se mantendo na administração dos bens. Então, é possível, sim, fazer a transferência do patrimônio, mantendo para si a administração e o recebimento dos dividendos ainda na geração anterior. Tudo é planejar. Tudo é planejar. Né? Não deixar para depois. Doutora, qual é o papel do protocolo de família na regra, na organização da entrada de sucessores na empresa? O acordo de acionistas, ele é um acordo de quem já é acionista da empresa. Então, assina esse documento quem já tem cotas ou ações. Já o protocolo de família, ele é um documento assinado pelos membros daquela família, em que a gente combina regras de, bom, se você tiver interesse em trabalhar nesta empresa, você precisa se preparar desta forma, você precisa adotar este regime de casamento. Existem várias regras que a gente pode prever dentro de um protocolo familiar para que a família se organize, para que possa, sim, participar ou da gestão ou ser acionista do negócio. Então, o protocolo de família é um documento muito útil para famílias empresárias, para combinar regras, mesmo que os membros ainda não sejam sócios ou não participem da gestão da empresa. Excelente. E como proteger, então, o patrimônio pessoal de eventuais problemas jurídicos da empresa? Para proteger patrimônio pessoal de problemas jurídicos da empresa, a gente pode adotar estratégias de adoção de holding, né, que cria uma camada de proteção. É importante entender que o sócio não responde por todas as dívidas da empresa. A empresa, ela é responsável pelas suas dívidas, exceto se o sócio agir com excesso de poderes, com infração à lei, se tiver uma corresponsabilidade daquele sócio. Mas a proteção do patrimônio, existe mecanismos de adoção de holdings e outros mecanismos que realmente podem criar uma camada de proteção desse patrimônio. Realmente aí tem problemas bem importantes que, se não se planeja, não se estrutura realmente, o seu patrimônio pode afetar a vida pessoal e vice-versa. Com certeza, com certeza. Doutora Bianca Beck, em um processo de M&A, o que mais valoriza uma empresa sobre o aspecto jurídico? Sobre o aspecto jurídico, diversos pontos impactam bastante no valuation de uma empresa, mas o comprador, via de regra, ele está olhando para a geração de receita. Então, ter os contratos formalizados com os clientes, contrato com seus prazos vigendos, isso é uma questão que é sempre olhada e é muito importante. A regularidade dos funcionários, se eles estão devidamente contratados, né, com base nas regras adequadas, com respeito à legislação trabalhista. Esse é um ponto também que toda auditoria é um ponto de análise. Normalmente, o valuation, ele considera as variáveis financeiras e econômicas do negócio. E as questões jurídicas, elas servem muito mais para tentar ir baixando o valor da operação, né? Então, se tu tiver alguma inconsistência, se eu apontar muitas questões da due diligence, a partir daqui eu vou só diminuir o teu valuation. Então,
ter uma empresa organizada, então, propriedade intelectual também é um ponto muito importante, trabalhista, tributário, estar em dias com as certidões negativas, ter uma organização tributária, já está num regime de tributação que beneficia a empresa. Esses são os pontos que são analisados e que vão manter o valuation da empresa adequado. Doutora, o que acontece se um dos sócios falecer e não houver um planejamento contratual da empresa? Se um dos sócios falecer, podem acontecer duas coisas. Ou os herdeiros entram no negócio e assumem aquela participação societária e a partir dali a gente tem que entender como é que as regras de governança vão se comportar, ou a empresa vai precisar pagar a participação daquele sócio para os herdeiros. Isso também pode ter um impacto de caixa, caso a empresa não esteja organizada para isso, também é uma questão bem sensível. Na verdade, a ausência de um sócio é sensível os dois aspectos. A entrada de novos sócios sempre traz uma complexidade, mas a não entrada e o pagamento de haveres também é complexo. Então, mecanismos como seguro são mecanismos bem úteis. Ter um seguro para pagar os haveres de um sócio, se tu tem a combinação de os herdeiros não entrarem. Ter uma holding para que a sucessão aconteça lá na holding e não na empresa operacional, para os herdeiros não entrarem na empresa operacional, para eu não passar de um dia, eu tenho um sócio, no dia seguinte eu passo a ter 3, numa família Sim. de viúvo e 2 filhos. Sim. Então, ter uma clareza de qual é a regra em caso de sucessão e ter os meus efeitos paliativos para isso. Então, o seguro é um bom efeito paliativo. Excelente sugestão. Ou a holding também é um excelente recurso quando eu quero manter a participação societária dentro da família. Excelente. Estamos hoje conversando então com a doutora Bianca Beck, especialista aí nessa área de família, sucessão, direito societário, que está nos trazendo muitas dicas, sugestões. Acredito que todos aqui que estão vinculados às empresas familiares estão adorando suas sugestões aqui, doutora. Quero agradecer neste momento aqui os nossos parceiros, nossos apoiadores, aqui a Fortus Group, com todas as suas soluções 360 graus, trazendo soluções na área de contabilidade, recursos humanos, auditoria, M&A, due diligence, que é o nosso tema de hoje, também o nosso software, o Fortus Hub, um ERP financeiro também já totalmente adequado à nova reforma tributária para emissão de notas, e o Sindiconta, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul. Doutora Bianca, como o regime de casamento dos sócios pode afetar o futuro da empresa? Existem... Pode começar de novo. Podemos. Vamos lá, eu faço a pergunta. Pode ir seguindo a resposta. Sim. Tá, obrigada. Posso seguir, Pode. então? O regime de casamento dos sócios, ele impacta bastante na vida das empresas. Existem basicamente 3 regimes de casamento. O regime da separação total de bens, em que o que é teu, o que é meu, e isso facilita bastante a gestão da empresa, porque em caso de separação do sócio, a gente não corre o risco de precisar falar de separação ali das cotas da empresa, então dividir aquele patrimônio. Então, normalmente o regime da separação é o regime que traz mais tranquilidade para a empresa. Tem o regime da comunhão parcial de bens, que a depender do momento que a empresa é constituída e do momento da relação, tem impacto sim nas cotas da empresa. O regime da comunhão parcial de bens estabelece que o que nós adquirirmos durante a união durante a união é compartilhado. Então, em caso de separação, as cotas daquela empresa deveriam ser partilhadas com o cônjuge. E isso pode causar uma grande dor de cabeça, porque normalmente o ex-cônjuge, sendo sócio da empresa, isso pode causar um grande desconforto. A legislação até estabelece que o cônjuge ele poderia seguir recebendo dividendos, mas também causa um desconforto. Então, o regime da comunhão parcial de bens pode sim impactar. E tem o regime da comunhão universal,
que esse sim comunica todos os bens e, com certeza, assim como o da comunhão parcial, só que a depender do momento, ele impacta também na empresa. Então, olhando só sobre o ponto de vista de regime de casamento, olhando para a empresa, o regime da separação total de bens é, com certeza, o melhor regime para proteger as cotas e ali, os ativos da sociedade. Importante até um complemento, que quando não se tem um regime definido, já está definido, Perfeito. que é o regime de comunhão parcial. Então, não, eu não tenho nem o regime definido, está definido. Uhum. É isso, né? Exatamente. Então, para os conviventes, quem tem uma união estável, a realização de uma escritura pública para adotar um regime é importantíssimo, porque a ausência, a lei estabelece, e é a da comunhão parcial de bens, e que acaba impactando na comunhão daquelas cotas, e em caso de separação, a gente tem a necessidade de partilhar aquele patrimônio. Excelente. Doutora Bianca, blindagem patrimonial. Existe ou é um termo mal utilizado nos dias atuais? Essa é uma questão importante. Na minha opinião, é um termo um pouco mal utilizado. No Brasil, a gente dificilmente vai conseguir adotar um mecanismo de uma completa blindagem patrimonial. Existem sim mecanismos como a adoção de holding, uma organização muito adequada da empresa, em que eu não tenho ali um compartilhamento de despesas pessoais dos sócios com despesas da empresa. Eu realmente tenho o ativo segregado, as vidas segregadas. Tudo isso protege, sim, os bens particulares do sócio, porque, como eu disse antes, o sócio ele não responde integralmente pelas dívidas da empresa. A empresa ela é um ente independente, ela tem a sua personalidade jurídica, o valor que o sócio aportou lá no capital social é o montante que ele está disposto a correr de risco no negócio, mas a gente sabe que no Brasil, dívidas trabalhistas, dívidas tributárias, ambientais, elas realmente podem respingar no sócio. E aí a holding patrimonial, ela pode sim ter um caráter de proteção. A adoção de mecanismos estrangeiros, eles sim podem trazer uma proteção ainda maior. Então, trusts no exterior, outras ferramentas podem sim ajudar muito mais nessa organização e até buscar uma blindagem. Mas hoje no Brasil a gente tem uma dificuldade de afirmar categoricamente que algumas estruturas blindam. Elas protegem, elas dificultam o acesso aos credores, elas organizam, mas um credor diligente, ele tem mecanismos jurídicos para chegar até o patrimônio do sócio. Excelentes esclarecimentos. A senhora sabe que nossos mais de 200 clientes aqui do Grupo Fortus, eles são diariamente assediados por consultorias que vendem o milagre da blindagem patrimonial. E nós já tivemos alguns exemplos muito claros aqui, que inclusive os clientes pediram nosso apoio com uma visão contábil e tributária para analisar aquela proposta de estruturação societária e patrimonial e mesmo tributária, e que, com todo respeito, nenhuma delas se parou em pé, com meia dúzia de perguntas. Fazemos 2, 3, 4 perguntas, se não tem resposta, né? Então, muitos clientes investem ali uma parte de análise, projeto de blindagem, mas que muitas delas não se sustentam em pé. Infelizmente, né? Mas nosso papel aqui é esclarecer e demonstrar o risco que permanece, que muitas vezes, infelizmente, por algumas consultorias, estes riscos todos eles não são trazidos à tona e não fica muito claro para a empresa. E muitas entram nessa reestruturação, acreditando neste sonho da blindagem patrimonial, e a consequência é muito grave. Hoje, as nossas receitas estaduais, federais, municipais, enfim, estão muito preparadas, através de cruzamentos de dados, para identificar essas situações que não condizem ou não conversam com as regras tributárias e jurídicas. Infelizmente, fica aqui a dica para os empreendedores. Sim, vão atrás dessas proteções patrimoniais, porque tem muitas empresas sérias, mas milagre não acontece. Não Milagres acontece. não temos.
Excelente. Doutora Bianca, quais as cláusulas essenciais que temos que ter num contrato social bem redigido para evitar que herdeiros, enfim, sucessores, ex-cônjuges, com a ausência daquele sócio, não venham integrar o quadro da empresa? Tem uma cláusula que ela é essencial, que é a cláusula que trata das hipóteses de falecimento dos sócios. Então, nessa cláusula eu preciso deixar expresso que os herdeiros não ingressarão na sociedade. Com isso, a regra vai ser que a sociedade vai precisar indenizar os herdeiros com base na regra da apuração de haveres. Então, a cláusula ela precisa estabelecer que os sócios, que os herdeiros não entram e vai precisar dizer como eu vou valorar aquela empresa, se vai ser com base no patrimônio líquido, se vai ser com base em algum múltiplo de EBITDA, alguma metodologia de avaliação e combinar como esse valor vai ser pago. Vai ser pago em 12 vezes, em 36 vezes, qual o índice de correção, tudo isso precisa estar previsto no contrato social. Muito bem. Doutora, como equilibrar a sucessão de filhos herdeiros que trabalham no negócio e aqueles que não trabalham no negócio? Essa é uma situação muito sensível. Distinguir filhos que trabalham e filhos que não trabalham precisa ser um planejamento muito bem feito, porque a gente não pode desestimular o filho que está no negócio e, ao mesmo tempo, o filho que não está, ele tem o direito patrimonial sobre aquelas ações. E muitas vezes o que não está não tem uma visão tão clara da necessidade de reinvestimento na empresa, ou ele está olhando muito mais para receber só dividendos, enquanto o que está no negócio, ele quer fazer o negócio crescer, ele quer reinvestir, ele quer contratar. Então, é muito comum ter visões antagônicas, e esse aqui que está no negócio também, que é uma remuneração mais elevada, porque ele está ali investindo o seu tempo, a sua energia. Então, a gente tem alguns mecanismos, como a gente pode ter ações ou cotas com classes diferentes, em que o filho que está na empresa tem o direito, então, de votar com todas as cotas, e o filho que está fora não vota, mas recebe os dividendos. E eu também posso cuidar para realmente fixar uma remuneração pro labore para esse filho que está no negócio, para que ele se sinta estimulado. Posso estabelecer um plano de stock options, que é um plano de remuneração de longo prazo, em que ele vai receber cotas da empresa pelo desempenho dele. Então, acho que tem uma série de mecanismos, uma série de soluções que podem ser pensadas, mas o mais importante, de novo, é planejar, porque se nada for feito, o filho que está no negócio e o filho que não está vão ter o mesmo percentual de participação, e se eles forem 50-50, isso pode causar uma ruptura importante na administração e na gestão da empresa, se esses filhos não estiverem alinhados. Excelente. Doutora, qual a importância da governança jurídica para que uma empresa que deseja atrair investidores? A governança jurídica é uma estrutura de regras de tomada de decisão. Então, quem decide, como é feito. Então, para atrair investidores, eu ter essa combinação de documentos, de regramentos, facilita a gestão, a transferência da empresa de um núcleo para o outro. Então, toda essa organização ela é essencial para que a empresa ela não perca a sua tomada de decisão, a sua gestão. Então, a governança jurídica nada mais é do que documentos que estabelecem quem toma as decisões e quais são as decisões. Com isso, esse interlocutor, ele sabe com quem ele está falando, quais são os órgãos de gestão da empresa que responde por cada tomada de decisão. Então, se eu sou comprador, eu sou investidor, eu quero saber quem toma a decisão pela venda dessa empresa, quem toma a decisão pela venda de um ativo, e tudo isso a governança jurídica vai responder. Excelente. Doutora, o que é a cláusula drag-along? Acredito que seja assim. Assim mesmo. E por que o empresário precisa conhecer este termo? A cláusula drag-along é uma previsão que normalmente está lá dentro do acordo de sócios, que é um direito que o acionista majoritário tem de obrigar que os acionistas minoritários vendam a participação deles junto com o acionista controlador. Então,
Se eu tenho 80%, 90% da empresa e tem um comprador que quer comprar 100%, eu tenho que ter o direito de exigir que os demais acionistas vendam junto comigo. Porque é comum que um acionista pequenininho queira valorizar a sua participação, valorizar o seu passe. Sim. Então, começa a entrar ali numa barganha, dizendo, não, eu só vendo se eu tiver aqui um ágio, uma valorização da minha participação. O drag along, ele bloqueia isso. Ele diz, não, olha, tu vai vender junto comigo nas mesmas condições que eu estou vendendo. Tu não vai ter nenhum prejuízo, mas nenhum benefício. Em empresas, por exemplo, de prestação de serviços, empresas de tecnologia, startups, é muito comum, para motivar os sócios, as pessoas chaves do negócio, se dar um percentual de participação, para que a pessoa esteja engajada com o crescimento do negócio. Então, quando eu faço esse movimento de trazer um sócio minoritário para a minha empresa, essa é uma cláusula essencial, para eu não ficar depois refém desse sócio minoritário numa eventual discussão de venda. Então, é uma cláusula que obriga o minoritário a vender a participação dele junto comigo. Excelente, excelente esclarecimento. Esta é uma preocupação que a cada dia mais a gente tem que ter. Com certeza, com certeza. Doutora, ter um imóvel no CNPJ de uma empresa operacional é um risco desnecessário nos dias de hoje? Ter o imóvel operacional dentro do CNPJ da empresa pode fazer algum sentido, dependendo do caso. Por quê? Se o imóvel ele já faz parte da operação, eu ter ele num outro CNPJ, eventualmente até não vai fazer não vai trazer tanta blindagem, porque os credores já vão saber que aquele imóvel é realmente da empresa e podem tentar buscar um redirecionamento. Mas, por exemplo, do ponto de vista de M&A, faz muito sentido eu ter o imóvel em um outro CNPJ. Normalmente, o investidor ele não quer comprar um ativo imobilizado, ele quer comprar uma operação, ele quer comprar um fluxo de caixa, né? Ele não está olhando para um ativo real, um ativo imobilizado. Então, muitas vezes faz sentido as famílias se organizarem, deixando o imóvel da empresa numa holding e a empresa loca esse imóvel. Então, no M&A, a família ainda continua com a receita de locação daquele imóvel e, via de regra, o valor do negócio não é impactado, porque o valor daquele ativo acaba não importando tanto para o valuation da empresa. Então, são estratégias que a gente tem que avaliar o que a família quer, o que o empresário quer. Eu estou olhando para um M&A, eu vou comprar um imóvel, não compra dentro da empresa operacional. Agora, não, eu tenho aqui um imóvel que é da empresa, eu não quero inflar muitos custos e realmente a empresa vai ficar na família? Pode ser que faça sentido comprar ali, mas realmente tem que ser avaliado em caso a caso. Mas, assim, regra geral, normalmente vale a pena constituir uma holding imobiliária e comprar o imóvel pela holding imobiliária, ter uma receita de locação, que daí são duas fontes também de renda da família. Porque isso também acontece. O imóvel estando na empresa, claro que a empresa não está tendo aquela despesa, mas o proprietário, que muitas vezes integralizou aquele bem, não tem uma receita extra. Exato. E se tiver uma holding ali, ele pode ter, além da própria atividade operacional, uma receita, uma renda extra. Até agora, sobre o ponto de vista contábil e fiscal, se o imóvel ele está no CNPJ, ele está depreciando. Sim. E eu posso, ao invés de me aproveitar dessa depreciação, me aproveitar de uma despesa de locação. Sim. E eu gero essa receita numa outra empresa. Então, realmente, via de regra, vale mais a pena ter um imóvel num outro CNPJ. E é importante já fazer isso no momento da aquisição do imóvel, porque depois deslocar o imóvel de um CNPJ para o outro é trabalhoso. Eu tenho as licenças que eu já obtive por aquele CNPJ. Então, por isso que se planejar é tão importante, porque eu já tomo a decisão enquanto o custo ele é menor, enquanto a burocracia é menor. Ao invés do, não, já deixa eu fazer aqui rapidinho e depois eu vejo. O depois eu vejo custa caro. A senhora sabe que que eu menos gosto na minha profissão de consultor, contador, é saber da informação ou ser consultado depois de já ter acontecido aquela situação, aquele negócio, aquela decisão. Já me mudei para o novo endereço. Como assim? Como assim? Se muda para o novo endereço? Alvarás, licenças, a alteração e tudo.
bom, agora a gente vai fazer. Então, Aham. assim, isso vale não apenas para esse exemplo que eu trouxe, mas para tudo na vida do empresário. E, volto a dizer, o pequeno empreendedor ele tem um receio de ter um custo elevado. E eu sempre digo, esse custo é infinitamente menor do que um custo de uma operação ter que ser paralisada, por exemplo, por não ter um alvará, e aí os seus toda a consequência que tem de não poder ter aquela atividade naquele endereço. Isso vale para todas as situações. Então, Perfeito, prevenção é a palavra-chave. Converse com perfeito. seus profissionais. Vamos falar agora de um assunto que para muitas empresas é muito delicado, que é a saída de sócios. E todo o impacto que este evento pode ter, então, ali na vida da empresa, especialmente no caixa, com o pagamento dos haveres na sua saída. Como lidar com esta situação? Lidar com a saída de um sócio é sempre traumático, porque normalmente o sócio contribui com a receita da empresa. Ele tem algum papel estratégico, ou ele faz parte da operação, ou ele é o cara da tecnologia, ou ele é o comercial. O sócio, ele impulsiona a empresa. Então, eu já tenho a perda desse profissional, que vou ter que alocar mais alguém, então vou Sim. aumentar o meu custo e eu ainda vou ter que pagar pela Custo da participação saída. dele. Então, realmente é um momento muito traumático. Além do que, uma sociedade, ela se forma normalmente por pessoas que são amigas, que têm uma relação, que construíram um sonho juntas. Então, também tem um impacto emocional numa retirada de um sócio. Então, do ponto de vista do direito societário, o que a gente pode fazer para mitigar isso? É ter regra clara de valuation da empresa no momento da saída. E, normalmente, na minha visão, tem que ser uma regra de valuation bem tímida. Ou seja, eu vou adotar uma metodologia que avalie a empresa no menor valor possível, para eu não impactar tanto o caixa da empresa e eu ser um desincentivo para esse sócio sair. Porque se eu tenho um valuation alto, valor econômico, múltiplo de EBITDA, no primeiro racha, eu olho e digo, não, eu vou sair com dinheiro e tu fica com a operação, tu fica aqui com um problema. Agora, se o valuation é tímido, se é valor patrimonial, pode ser que economicamente para eu sair não vale tanto a pena e eu tento me acomodar de novo naquela sociedade, preservando a sociedade. Então, essa é uma conversa lá do início da sociedade, lá do contrato social, que foi um dos primeiros pontos que tu trouxe. O que as partes não olham num contrato social? Esse é um tema, porque ninguém pensa que a sociedade vai acabar, né? A gente começa uma sociedade com aquele óculos cor-de-rosa, assim, a lente só vê oportunidades, só vê sinergias com sócios. E quando o advogado diz, mas e a regra de saída? Não, isso não vai acontecer. Gente, uma das coisas mais certas é que vai acontecer. Sócios podem ter visões diferentes, podem ter momentos de vidas diferentes, então prever adequadamente a regra de saída é uma maneira até de tu tratar a postura de cada sócio. Então, assim, se eu tenho uma regra tímida de valuation, eu já modulo um pouquinho o comportamento daquele sócio. Excelente. Doutora Bianca Beck, a senhora recomenda o uso de trusts ou estruturas no exterior para os empresários brasileiros em 2026? A adoção de estruturas no exterior, trusts, enfim, dependendo da jurisdição, a gente tem vários mecanismos, ela pode ser muito útil, mas a gente precisa realmente entender a necessidade do empresário, a composição familiar, tudo isso tem um custo envolvido. Então, eu acho que não é uma solução que pode ser aplicada para todas as famílias, porque ela realmente vale a pena para quem já tem um patrimônio mais elevado e para quem está buscando soluções diferentes e que está acostumado a tratar com investimentos no exterior. Mas sim, é uma solução que cada dia vem se popularizado, cada dia mais a gente tem profissionais especializados oferecendo essas soluções aqui no Brasil. Então, sim, é uma solução útil, mas a gente precisa entender o que o empresário está buscando, qual é a solução que ele quer, para ver se realmente se encaixa na necessidade. Excelente. Hoje estamos falando com a advogada Bianca Beck, especialista aqui no direito empresarial, societário e de família, que está trazendo muitos esclarecimentos para quem nos assiste. Estamos chegando aqui nos últimos minutinhos, doutora, então eu quero lhe fazer a última pergunta. Qual o maior legado que uma boa estruturação jurídica pode deixar
para uma família empresária? Essa é uma excelente pergunta. O maior legado é a família conseguir fazer essa transição patrimonial, levar o patrimônio de uma geração para outra com menor custo tributário, com a maior transparência. É conseguir construir mecanismos de gestão dessa empresa, onde cada um saiba o seu papel. Eu sou um filho que não quero atuar na empresa, isso está transparente para todo mundo, eu sei qual vai ser a remuneração, qual vai ser o meu papel. Já o filho que está no negócio, ele também sabe essas atribuições. A gente estruturar mecanismos de clareza para quem quer entrar no negócio, como é que ele se prepara, quais são os requisitos, o que ele precisa fazer para participar do negócio. Esse é um legado de transparência, um legado de relações saudáveis, porque o diálogo ele faz parte desse processo, ele não é um processo puramente jurídico, somente jurídico, né? A gente utiliza de mecanismos jurídicos, mas para estabelecer diálogos, conversas, entender os papéis de cada um. Então, o legado, ele é uma família saudável e uma empresa saudável. Excelente, doutora. Para quem está nos assistindo que deseja lhe contatar, lhe encontrar, seguir nas suas redes sociais, a senhora pode trazer para nós? Claro. O meu Instagram é Bianca Beck Kunz. Também nós temos o Beck Advogados Associados, que é o meu escritório. Nos siga nas redes sociais. Nós temos também um canal no YouTube, que é Beck Advogados, também que a gente compartilha alguns vídeos, algumas informações, para manter as pessoas atualizadas sobre esses temas que são tão importantes. Agora, com uma pitada ainda da reforma tributária que está fazendo com que todas as famílias tenham que se ajustar um pouquinho. Excelente, muito obrigado pela participação no Papo Certo de hoje e deixo um agradecimento especial a todos vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando até aqui. E não percam, então, os próximos episódios aqui do seu Papo Certo. Boa noite.